Olá, meus amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que Deus, de forma assim muito especial, abençoe cada um de nós. Hoje é o último dia da nossa semana, onde a gente trabalhou todos esses dias aí o drama da paixão. Conforme nós falamos durante a semana, a gente falou aí de alguns personagens e alguns personagens que poucos versos bíblicos falam sobre eles. Judas, Caifás, Pilatos, Simão, Maria, mãe de Jesus. E hoje pela manhã nós tivemos aí o privilégio de ouvir o Marcos falando sobre Nicodemos lá na igreja. Bom, nós poderíamos falar de todo mundo aqui, né? Mas se nós não encerrássemos falando aí da pessoa de Jesus, a sua ressurreição, a vitória que ele teve sobre a morte, o dia que a morte morreu, não é? Ficaria faltando alguma coisa. Então, hoje nós vamos meditar nesse tema, o poder da ressurreição. Mas antes de propriamente entrarmos no tema, eu gostaria de pedir uma amiga nossa, irmã nossa, Claudinete, que nos eleve a Deus em oração, pedindo as bênçãos de Deus para esses momentos. E antes, Roberto, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Claudinete, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Oremos. Querido Deus, Pai amado que está nos céus, neste momento, Senhor, que estamos aqui reunidos, Pai, na tua presença. Pedimos teu Espírito Santo sobre nós, Pai amado, para que abra nossa mente, nosso coração, entendimento para entendermos a tua palavra. Amém, Senhor. De maneira gloriosa, Pai amado, usar poderosamente o mensageiro desta noite, Sim, que venha Jesus. falar da tua mensagem, Pai amado, que o Senhor venha estar conosco, para que possamos, Pai amado, estar aqui louvando, engrandecendo, exaltando o teu nome. Muito obrigada, Amém. meu Deus, pelo dia que passou e por este momento que estamos aqui na tua presença. Amém, Obrigada Senhor. por tudo. É o que eu te peço, agradecida, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Eu vou desabilitar essa tela aqui um instante, eu vou voltá-la. Me deem só, por gentileza, um segundo. Deixa eu mudar a resolução aqui, para ficar mais fácil. Aí, eu acho que é isso. Aqui, Omar, a gente está em aprendizado com Boa. esse, com Beleza? esse. Programa, né? Aplicativo. Ele mudou, mudaram assim de uma hora para outra. Uhum. Ok. Bem, isso. Pensem por um instante, se Jesus morreu na sexta-feira, mas pense por um instante se Jesus não tivesse ressuscitado. De que valeria a morte de Jesus? Já pensaram nisso? Sim, acabamos de cantar. Não é? Seria tudo muito vazio, vão, não é? O apóstolo Paulo, Omar, ele fala sobre isso. Não é? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É É vã vã, a nossa fé. não é? Mas louvado seja Deus que Jesus ele ressuscitou. Não é? Então, hoje, a gente tratando desse assunto, a gente vai poder ver algumas, algumas informações que a palavra de Deus traz para nós, que eu tenho certeza, para muitos não será ou não serão novidades, mas para muitos, para alguns, com certeza virá a título de novidade. Ah, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Olha só, quando Jesus ele morre na cruz, para muitos dos que estavam ali, para os inimigos de Cristo, foi uma vitória. Silenciamos, né? Silenciamos aquele que não falava como nós falamos, que não vivia como nós vivíamos.
E interessante que a vida de Cristo ela foi uma constante censura à liderança da igreja, que fazia da casa de oração, fazia do templo um comércio. Eu fico imaginando se Jesus viesse hoje nos, nos templos mundo afora, onde fizeram da religião um mercado, uma forma mercantil, né, de ganhar dinheiro. E esses dias eu estava aqui viajando pela internet procurando alguma coisa e de repente apareceu um vídeo. Os 5 pastores mais ricos do Brasil. E lá foi ditando cada um deles. E eu fico pensando, Jesus era pobre, Jesus foi o maior pastor, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha nem mesmo casa própria, dependia do favor dos outros, né, para levar avante o seu ministério. E hoje os pastores, eles visam aí a riqueza, visam o seu bem-estar, mansões, iates, aviões, helicópteros e tudo mais, né? Na Idade Média, teve um pintor que ele resolveu retratar na tela, já que não podia falar, ele resolveu retratar o Papa e Jesus. Então, ele pinta em uma tela o Papa entrando em Roma, tapete vermelho, um trono de ouro, uma, uma coroa de ouro sobre a sua cabeça, e na outra tela, ele pinta Jesus montado em um jumentinho, indo em direção a Jerusalém. Queridos, como que essas duas imagens elas são reais para os dias em que nós vivemos? Cada um vai dar conta de si a Deus, cada um vai, é, no dia do juízo, vai prestar contas a Deus daquilo que fez ou deixou de fazer. Mas essas duas imagens, elas mostram para a gente a diferença entre aquilo que Jesus ensinou e aquilo que homens ensinam hoje. Bom, quando você olha para esse personagem Jesus e pendeu a sua cabeça sobre a cruz, lá na cruz, e morreu, deu a sua vida, para muitos desses inimigos aqui, Jesus ele caiu no esquecimento. Se houvesse fogos naquela época, eles certamente iriam soltar rojões, porque se dariam por vitoriosos. Mas olha que triste. Aquele Jesus que morreu lá na cruz, ele foi abandonado por seus seguidores, publicamente negado por um dos seus amigos mais íntimos, Pedro, traído por outro, Judas, ridicularizado e zombado, abandonado por todos, não é? Abandonado por todos. E segundo ele mesmo, a impressão que ele tinha que até o próprio Deus o abandonou. Quando ele diz na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele olha ao seu redor, não tinha, com exceção de Maria, das mulheres que foram até o Gólgota, e João que estava ali, todos os outros, até aquele que jurou ir com ele até a morte, o havia abandonado. Bem, a gente, olhando essa cena, ele olha também ao redor e ele não consegue ver a presença daquele que esteve, com quem esteve por toda a eternidade, o seu Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Se nós fizéssemos uma pergunta para você hoje, eu perguntaria a você: Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Onde estava Deus? No céu. No céu? Sim. Quem tem outra sugestão, com exceção do Omar e do Marcos?
Não, eles vão responder o que eu tenho em mente aqui, mas eu gostaria de extrair de você. Letícia, onde estava Deus? Não sei, também só pensei nisso daí, dele estar no céu, né? Lá no céu. Uhum. Vamos lá. Quem mais? Laodice, onde estava Deus? É porque Jesus ali foi ele né, em carne, né? Aham. Mas, mas ele não ia falar com ele mesmo, por que que ele está me abandonando? É interessante isso, né? Mas É, peraí, vamos lá. Vamos entender uma outra coisa. Ah, vamos entender uma outra coisa. Jesus e Deus é a mesma pessoa? Ou são pessoas distintas? Acho que é a mesma pessoa. Oi? É a mesma pessoa? Acho que sim. Bom, então vamos lá. No batismo de Jesus, no batismo de Jesus, está lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Eu gostaria que vocês abrissem lá. Eu Mateus, e o pai somos um. hein? Ele fala, eu e o pai somos um. Então, Então vamos lá, vamos entender isso aí. É Ma- interessante a gente. Mateus Mateus, capítulo 3, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Ok? Quem achou, por favor, leia aí para nós. Bate. batizado. Ah, desculpe. Sim? Pode ir, Letícia. Batizado. Eu vou deixar aí. Tu pode ler. Não sei quem é. Pode ler aí. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E ele, uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu filho amado, e quem me comprazo. Então vamos lá. Roberto, obrigado. Nada. Jesus está onde? Aí. Está com ele. Não, não, é nesse texto que você leu. Vamos fazer uma interpretação de texto aí. Jesus, no momento, ele está no Rio Jordão, ok? Sim, Fazendo o quê? se batizando. Exatamente. Quem é que estava batizando Jesus? João João Batista. Batista. João Batista. Bom, aí o texto diz que ele saiu logo da água, certo? Sim, e abriram os céus Aham. e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, Isso, segura aí. Aonde que Jesus estava? nos céus. Aonde que Jesus estava? No Rio Jordão. No Rio Rio Jordão. Jordão, ok? Aonde que o Espírito Santo estava? No No céu. céu. Mas no céu, lá no trono ou no céu descendo? Descendo. 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 Tá bom. Aí você vai ao verso 17. O verso 17 diz que foi ouvida uma voz do céu que dizia o quê? Este é o meu filho amado em quem me... Comprados. Então, peraí, Claudinete. Hum? Quando Jesus diz lá em João 14, versículos 6, 7, 8 ali em diante, ó, quem vê a mim vê o Pai, ou então eu e o Pai somos um. Veja, eles são um em essência, em pensamento, em propósito, ok? Entendi. Imagina, imagina uma empresa. Uma empresa, ela tem três sócios, ok? Cada sócio trata de uma ramificação da empresa, ok? Hum. Mas se nós fôssemos sintetizar o objetivo desses três sócios, qual seria o objetivo deles? Dos Lu- dinheiro. Lucro, não é? Eles trabalham, cada um na sua área, para ter lucro. Mas os três são donos?
Sim. 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 Agora veja, quando você olha para a divindade, você encontra três pessoas na divindade: o Pai, o Filho O e o Espírito Espírito Santo. Santo. Em essência, eles são um. Divinos, eles são ambos todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ok? Os três são iguais, mas cada um tem a sua função, Função. ok? Bom, deu para a gente identificar aqui em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, as três pessoas? Sim. Uhum. Bom, agora volta a pergunta lá da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Volta a pergunta para vocês, com exceção do Omar e do Marcos. Onde estava Deus no momento em que Jesus faz esse questionamento? Ah, lá no trono, lá no céu mesmo. Marcos, onde estava Deus? Tava ali do lado de Jesus, né? Tanto que ele, quando ele fala Deus meu, ele tá falando com uma pessoa que pode ouvir, né? Ah, interessante. E aí, Omar, o que você diz? Estava ao lado, sofrendo a mesma angústia, compadecendo das mesmas dores de Jesus. Vocês observaram? Marcos ele cita algo interessante ali agora. Esse Marcos nosso aqui, não o Marcos da Bíblia. Diz que Jesus estava falando para o Pai que o ouvia, ok? E o Omar diz que Deus estava ali junto da cruz, aos pés da cruz, se a gente pode colocar assim, sofrendo juntamente com seu filho. Mas por que Deus não fez nada? Porque Por que Deus. estava Oi? escrito, cumprir-se a profecia. Muito bem, Roberto. Veja, Tudo bem. aquele, aquele momento ali, vamos dizer, ele foi escrito antes da fundação do mundo. Caso o homem pecasse, Jesus viria e resgataria o homem. Mas olha, resgataria o homem com um preço altíssimo. E esse preço altíssimo seria a sua própria vida ou a sua morte. Quebrou a tampa da quadra? Quebrou. Quebrou. Conversando junto com o Saiu lá da máquina. vídeo, desabilita o seu som, por gentileza, que você fica à vontade aí, tá bom? Então, gente, olha só. Um detalhe que a gente pode observar é que antes da fundação do mundo, foi feito um plano de resgate e Jesus veio para resgatar o homem. Agora, outra pergunta que eu faço a você é: que morte Jesus morreu na cruz? Ele Eterno? morreu em teu lugar, ok? Eterno? Oi? Não, morte da carne, né? Que morte ele veio morrer na cruz? Ele morreu na cruz? Eterno? Eterno? É isso aí, ele morreu uma morte eterna. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é Ah, a bom. Amor. é a morte. E quando o apóstolo Paulo fala ali em Romanos que o salário do pecado é a morte, ele não está falando dessa morte que, como há dias atrás, eu fui no sepultamento de um amigo. Não, não. É extinção eterna. Se nós fôssemos pagar pelo nosso pecado, nós seríamos exterminados eternamente, porque nós não temos condições de pagar pelo nosso pecado. Porque, por natureza, nós somos pecadores. Mas Jesus não. Ele, quando vem a esse mundo, ele vem primeiro para mostrar para o universo inteiro que se Adão quisesse, ô Roberto, Adão teria vencido Satanás. Então, Sim. Jesus ele vem a esse mundo, um mundo que já está com 4.000 anos de queda, a própria natureza humana, vamos dizer assim, a carcaça humana já carrega sobre si 4.000 anos de declínio, e é nessa condição que Jesus vem. Então Satanás ele olha e diz assim: poxa, Adão era perfeito e eu o venci. É fácil vencer Jesus.
Mas entende? Entenda uma coisa. Jesus em tudo, ele não pecou. A palavra de Deus diz que ele ofereceu-se uma vez, uma única vez, pelo pecado de muitos, sem pecado. Bom, 3 horas da tarde da sexta-feira, os soldados vão até a cruz, está dando o turno deles, a saída do turno deles, né? E eles não podem deixar na cruz aquelas pessoas que foram condenadas. Então ele chega no primeiro ladrão e quebra as pernas do primeiro ladrão. Vai no segundo e quebra as pernas do segundo ladrão. Vou citar algo que nós citamos ontem e o Omar citou também. Aquele apoio aonde os pés do condenado ficavam, cedilha, né? É isso, Omar? Cedilha? Cedilha. Cedilha, né? Então, Cedile. É. cedilha. Então, aquilo ali, a pessoa ela se apoiava, levantava o corpo para poder respirar. O que que os soldados fizeram? Quebraram as pernas dos discípulos, dos ladrões, e eles agora não podiam fazer esse movimento de se levantar para respirar. E isso aí acelerou a morte deles. Mas quando foram fazer a mesma coisa com Jesus, o que aconteceu? Já tinha morrido. Ele já tinha morrido, né? E é interessante, meus queridos, que no Salmo 34, lá vem dizendo para nós que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, era profético, ok? Então, veja isso aqui. No livro de Marcos, nós temos essa passagem aqui no capítulo 15, que o próprio Pilatos, ele ficou admirado de Jesus já ter morrido, né? Então, olha só, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação. Peraí, qual é o dia da preparação mesmo? Sexta, Sexta-feira. Preparação para quê? pro sábado. Ah, muito bem. Preparação para o sábado. Então, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, chamado centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. E, após certificar-se pela informação do comandante, então ele cede o corpo a José. Veja, as pessoas que eram crucificadas, tinha casos de uma pessoa ficar crucificada aí 5, 6, 7 dias, viva. Mas aqui, nesse detalhe, era o dia da Preparação. preparação. É importante a gente saber isso aqui. Os judeus, eles não aceitavam no seu território que pessoas ficassem na cruz nas horas do sábado. Então, de alguma forma, aí estava havendo uma pressão para que os corpos fossem tirados da cruz. O Marcos falou hoje pela manhã que 2 homens foram a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Um deles nós temos aqui, José de Arimateia. E o outro, Marcos, quem foi? Foi Nicodemos. Nicodemos. E Nicodemos levou uma quantidade de especiarias aí para que o corpo de Jesus fosse é, embalsamado. Não é? Agora, um outro detalhe que a gente pode observar também é isso aqui, olha. Para que se cumprisse a profecia, a morte, ela é parte da realidade humana. Todos nós vamos passar por ela. Se Jesus não voltar em nossos dias, todos nós vamos passar por ela. O nosso planeta, ele caiu em pecado. E o pecado de Adão trouxe uma condenação para toda a linhagem, para toda a descendência de Adão. Ah, um detalhe, mas isso aí não é tudo. O pecado trouxe a morte, mas
Havia uma promessa lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Satanás seria vencido. Satanás seria vencido no seu território, que ele havia conquistado. E o homem que se tornou presa de Satanás, prisioneiro de Satanás, por milênios, centenas de anos, pela ressurreição de Jesus, voltaria novamente ao convívio com Deus e os santos anjos. Então, essa promessa, ela percorreu aí os séculos antes do dilúvio, os séculos antes da vinda de Jesus, e quando Jesus vem e morre na cruz, essa promessa, ela é cumprida. Vejamos, a morte de Jesus, ela foi um misto de alegria e tristeza, regozijo e desalento. Para aqueles que odiavam Jesus, foi vitória, foi um momento de festa. Aquela voz que censurava o pecado fora silenciada. Para aqueles que colocaram suas esperanças nele, esperança de libertação do jugo romano, esperança de um reino eterno, é, você, você vê que a morte de Cristo parece que todas essas esperanças foram lançadas por terra. Parece que tudo perdeu sentido. Então, uma palavra que nós conhecemos muito bem, para eles foi um grande desapontamento. Bem, mas em Lucas 24, versículo 13 ao 35, ali tem uma passagem que ela tem assim um fundo, uma mensagem muito especial. Roberto, Oi. que tinham ido a Jerusalém lá na sexta-feira para participar da Páscoa, da festa dos pães asmos, das primícias, agora no domingo estavam voltando para suas casas. E dois deles estavam voltando para uma aldeiazinha chamada Emaús. E eles vinham conversando pelo caminho, os dois tristes, porque de alguma forma eles esperavam que Jesus fosse realmente o libertador, mas estavam voltando tristes, por quê? Eles presenciaram a morte de Jesus. Veja, eles presenciaram a morte da esperança. Sim. Tá? E eles estão ali comentando. De repente, uma pessoa começa a caminhar junto deles e pergunta para eles assim: vem cá, vocês estão tristes, cabisbaixos? O que aconteceu? Por que vocês estão assim? Aí um deles chega para aquele personagem e diz assim: peraí, você não sabe o que aconteceu da morte do Cristo? Nós depositávamos nele a nossa esperança de que seríamos libertos. E a palavra de Deus, Lucas, ele diz assim, que Jesus ele começou a falar desde os profetas, né, citando aí profecias, até aquele momento em que eles estavam vivendo ali. Mas quando eles chegam na aldeia de Emaús, eles ficam na aldeia e aquele personagem avança como se fosse embora, e eles o constrangeram a ficar com ele. E é interessante que o povo oriental, eles são muito receptivos. E eles não permitiram que aquela pessoa fosse embora sem entrar e comer. E ele entrou. Então, como ele era o visitante daquela casa, pediram a ele que ele abençoasse o alimento, pedisse as bênçãos. E, de repente, aquele personagem, ele levanta as mãos e eles observam o quê? Marcas nas mãos dele, as cicatrizes. E eles observaram que aquele personagem estava abençoando o alimento nos mesmos moldes do Jesus que eles conheciam. E Entendo isso. eles olham um para o outro, e quando eles se dão conta, cadê o personagem? Sumiu. Sumiu. E agora um conversa com o outro. Fulano,
que o teu coração ardia quando ele falava das profecias para nós? Sim, sim. É o mestre, ele ressuscitou. Bem falaram as mulheres que ele ressuscitou. E agora o que? Na noite, eles voltam para Jerusalém para anunciar que Jesus havia ressuscitado e que eles haviam visto Jesus, que Jesus havia estado com eles. Então, queridos, para muitas pessoas, Jesus ele se apresenta depois da ressurreição. Olha só, naquela tarde de sexta-feira, quando Jesus exclama lá na cruz, Tetelestai. Vocês sabem o que é isso? Tetelestai? Pago. Está Está consumado. consumado? Está consumado. Né? Essa é a palavra para estar consumado. Né? E ele entrega seu espírito, entrega a vida. Então, no momento, Letícia, o Roberto, no momento em que Jesus diz Tetelestai, está consumado, e ele morre, centenas de sepulturas se abrem. Imagina, você está passando, de repente, numa sexta-feira à tarde, ali pela Fabrício de Matos, e de repente você começa a ouvir sepulturas se abrindo. O que você faria? Corro muito, Sai correndo. corro muito. Olha, essas sepulturas, elas se romperam quando Jesus diz Tetelestai, está consumado. Né? Tetelestai quer dizer isso aqui. Tetelestai, na Bíblia, ela é usada para quatro situações. Um dia a gente pode estudar sobre essa palavra aqui, é muito lindo. Mas Tetelestai, Jesus estava dizendo para Deus assim, Pai, a dívida do pecador está plenamente paga, pois cumpri as exigências da lei e a pena que lhes cabia. A obra da redenção está completa, pois o cordeiro para o sacrifício foi morto. Você reparou que em uma única palavra, quanto significado há? Uhum. Veja, lá na cruz, Jesus pagou a dívida, a tua dívida. Sim, Sim. Ele cumpriu as exigências da lei. sim. O salário do pecado é o quê? É a É a morte, não é? Ahn, a obra da redenção estava completa? Sim, Sim. Não havia mais dívida para ser paga. Ok? E o cordeiro para o sacrifício foi morto. foi. Quem era o cordeiro? Jesus. O próprio Jesus. Então, tetelestai é isso aí. A dívida do pecador está plenamente paga, pois cumpri as exigências da lei e a pena que lhes cabia. A obra da redenção está completa, pois o cordeiro para o sacrifício foi morto. Sabe, isso aqui me faz lembrar quando a gente estudou o Gênesis, que Abraão sobe a montanha e lá na montanha o filho chega para ele e diz: Pai, está aqui a lenha, está aqui o altar, está aqui a faca, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Lá no alto da montanha, Abraão diz para o filho assim: Deus proverá para si, Cordeiro. Cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Aqui está o cordeiro provido por Deus, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok. Alguém gritou: Ele está vivo. Na sexta-feira, Jesus morre e é sepultado. No sábado, ele passa na sepultura em descanso, conforme o mandamento. Não foram somente as mulheres que descansaram segundo o mandamento. Jesus também. E nas primeiras horas do domingo, do primeiro dia da semana, ele ressuscita como uma primícia dos que dormem no pó da terra. Então, isso aqui, gente, é muito importante você ter em mente. Jesus morre na sexta-feira, no sábado ele descansa. É curioso que o próprio Jesus ele descansa no sábado na sua morte. Não é?
e no primeiro dia da semana ele ressuscita. Para aqueles que defendem hoje, nós vivemos na graça, não precisamos mais guardar o sábado, igual sexta, foi sexta, Sandra? Quinta? Quinta-feira nós encontramos um amigo e ele falou: se esse negócio de sábado, guardar sábado, isso é coisa de homem. Realmente, eu quase que concordei com ele. O homem Deus descansou na sepultura nas horas do sábado, né? Então isso aqui é uma afirmação de que mesmo depois da morte de Jesus, o sábado continua sendo um dia de descanso e devendo ser observado como mandamento. Bom, quando Jesus disse está consumado, e morrendo, algumas coisas importantes Mateus registra lá no capítulo 27. Se você tomar sua Bíblia aí, ou acompanhar o texto aqui, você vai ver o seguinte, ó. O verso 50 diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele clamou o quê? Viu? Tetelestai. Está consumado. Hã? Aí diz: E eis que o véu do santuário, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Agora, olha esse texto. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você já tinha visto esse verso nas Escrituras? Jesus morre e quando ele diz está consumado, a dívida está paga. Dezenas, de repente centenas de pessoas que estavam no pó da terra e que esperavam esse dia, Deus, Cristo, lhes deu a primazia de ressuscitarem antes da ressurreição dos justos na volta de Jesus. Bom, para que isso? Você se lembra que aqui atrás nós falamos que Jesus, ele é a primícia dos que dormem? Alguém sabe me dizer o que é primícia? Bom, poderia ser a primeira parte ou a parte mais importante, né? Marcos, muito bem. Mas Jesus, ele é a primícia. Jesus sendo a primícia, ele é a garantia de que todos os mortos ressuscitarão, até mesmo os ímpios. Então você agora colocou uma parte importante? Então vejamos. Esses que saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, eles saíram em que dia? No dia da morte de Jesus, né? Não, Não, foi na ressurreição. na ressurreição. As sepulturas foram abertas por ocasião da morte de Jesus. E eles saíram dos túmulos por ocasião da ressurreição. E a ressurreição aconteceu em que dia? As primeiras horas do domingo, né? Do primeiro dia. E nesse dia de domingo, que festa era celebrada? Estava sendo celebrada? Primícias. A festa das primícias. Olha que coisa linda. Deixa eu separar isso aqui. Diz que eles entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Eu vou voltar aqui. Deixa eu só passar um slide. Imagine a cena. Uma multidão de pessoas glorificadas. Você já viu uma pessoa glorificada? Ainda não. Eu nunca vi e nem imagino como seja. Ok? Na minha visão de pecador, eu não sei se ela saiu da sepultura toda vestidinha de branco, se seu rosto está brilhando, eu não sei. Mas a palavra de Deus diz para mim que elas saíram glorificadas. Pessoas de quando a quando? Desde antes do dilúvio até ali um pouquinho antes da morte de Jesus. Pessoas que temiam, serviram a Deus, foram fiéis a Deus. Essas pessoas entram na cidade santa de Jerusalém anunciando que Cristo ressuscitara. Agora,
Imagine a cena. O seguinte, se alguém ressuscitou lá antes do dilúvio, qual era a estatura dessa pessoa? Ah, era bem grande, né? Tinha quase 4 metros, né? Uau! Agora, Letícia, você está lá em Jerusalém e de repente você olha para o teu lado assim, uma pessoa de quase 4 metros de altura, falando para você, ele ressuscitou. Olha, se você correria com a tampa do túmulo se abrindo, você também correria e encontrar um gigante desse à tua frente. Eles ressuscitaram para dar prova de que Jesus havia ressuscitado. Um detalhe: por que eles ressuscitaram? Vamos lá? Esse dia era a festa das Primícias. primícias. Primícias aí são primeiros frutos. O Omar comentou esses dias com a gente, os primeiros frutos de uma colheita. Ok? Então veja, quando Jesus ele sobe ao céu, a presença do Pai, naquele domingo, porque naquele mesmo domingo ele teve um encontro com Maria Madalena, que chorava muito por não ter encontrado o corpo de Jesus, está lá em João capítulo 20, verso 10, se não me falha a memória. E Maria corre para abraçar os pés de Jesus e ele diz para ela: olha, não me detenhas, porque eu ainda não fui para meu pai. Então, quando Jesus ele vai ao Pai, ele leva as primícias, os primeiros frutos do seu trabalho, do seu sacrifício. Eu fico imaginando Jesus chegando nos céus e dizendo: Pai, eu morri por esses e por todos aqueles que hão de ressuscitar também. Aqui está, aqui estão os primeiros frutos do meu trabalho. Sou aceito, Pai? Sim, está aceito. E Jesus agora volta para confirmar para os seus discípulos que ele havia ressuscitado. Irmãos, que coisa linda, maravilhoso, não é? Então, não foi um acontecimento silencioso, havia testemunhos visíveis declarando que Cristo estava vivo. Ele voltara dos mortos, assim como prometera. Não é? Mas um detalhe: quem afastou a pedra? Porque uma pedra, Jesus foi sepultado em um túmulo escavado na rocha de José de Arimateia e colocaram uma pedra gigantesca na porta, muito pesada, soldados tomando conta. E de repente as mulheres, quando chegam, veem que a pedra está removida do lugar. A pergunta: quem afastou a pedra? Deve ter sido um anjo. Ah, muito bem, muito bem. A palavra de Deus, o Claudinete, ela diz isso para nós. Sabe, no momento em que Jesus morre, os anjos estavam de prontidão, esperando passar o tempo. Anjos estavam velados ali junto da sepultura. E quando dá o tempo designado na profecia e o tempo designado por Deus, eles refulgem em glória, a ponto de os soldados caírem como mortos. E como que um toque de dedo, eles removem a pedra e eles dão uma ordem para um morto-vivo. Não é uma ordem para um morto, é uma ordem para um morto-vivo. Por que um morto-vivo? A carne de Jesus estava, me ajudem, Morta. morta, mas a divindade de Jesus estava nele. Ele certo dia diz: eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Mas ele não teve por usurpação ser igual ao pai. Então ele espera o pai dar ordem. O anjo chega na porta do túmulo e diz assim: levanta-te, o teu pai Te chama. chama. Ele está falando isso para um morto, de ouvidos atentos. E quando você vai a João capítulo 5, versículo 28 e 29, diz que um dia todos os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a morte Morte. eterna.
Né? Lógico, serão duas ressurreições, um espaço de 1000 anos entre uma e outra, mas todos ressuscitarão. Ô, Tevan, é interessante que você olhando, né? Jesus ele morre na sexta-feira, né? Daí você vê, se o sábado não fosse um dia importante, o pai poderia ter chamado ele no sábado, né? Mas ele espera passar Exato. o sábado e nas primeiras horas do domingo o anjo vai e chama Jesus, né? Então, para ver É. como é importante o quarto mandamento, né? Sim, Marcos, isso aí é uma lição para gente, é uma lição prática, né? Então, veja, o Marcos, a morte, a ressurreição de Jesus, ela foi uma vindicação, uma confirmação de tudo que ele disse e ensinou, ok? Bom, o que mais? Aquele texto que nós falamos há pouco, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Se Jesus não tivesse ressuscitado, teria sido vã a sua morte, teria sido vão A o nossa seu fé. ministério, o seu sacrifício, ok? Mas se a gente fosse colocar em pé de igual, vamos dizer, em comparação, e a gente colocasse qual que é mais importante, a morte de Jesus ou a sua ressurreição? A ressurreição, eu acho. A realidade, Letícia, que não existe ressurreição sem morte. As duas têm um peso igual para nós. Jesus derramou o sangue dele por causa dos nossos pecados. E a ressurreição dele é a garantia de que fomos perdoados. Ok? Então, as duas têm peso igual, nós poderíamos dizer assim. Uma sem a outra não existe. Veja, ele não está aqui. Ele não está mais aqui. O anjo fala para aquelas mulheres: ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Não é? Ele havia, ele havia voltado da morte. E olha, não mais sofrimento, sem esperança ou derrotas insolúveis. Acabou. Naquele dia em que Jesus morre, a morte morreu. Ou seja, um dia nós falávamos lá em Gênesis o medo do medo. E hoje a gente fala sobre a morte da morte. Satanás queria prender o ser humano eternamente na sepultura. Jesus veio e deu um fim à morte. Ele diz: eu tenho as chaves da morte. Ok? Então, algumas verdades aí sobre a ressurreição. Uma delas é isso que nós acabamos de falar. Quando ele pende a sua cabeça, ele partiu os grilhões da morte. Satanás agora ele não tem poder para prender nas sepulturas nem mesmo o ímpio, nem mesmo aquele que vai se perder. Ok? Então a ressurreição de Jesus ela representa o poder da libertação ou de libertação. A certeza sobre a dúvida, o triunfo sobre a solidão e a certeza da vida eterna. Você tem certeza da vida eterna? Eu quero ter. Quer ter? Você tem que ter hoje a certeza da vida eterna. Ah, mas eu sou pecador. Não importa, tenha certeza da vida eterna. Tenha confiança de que a vida eterna foi garantida a você. Essa certeza nós temos que ter, ok? Ah, mas eu peco tanto. Não importa, tenha essa certeza. Jesus te deu essa certeza. Ô, Lotervan, é interessante quando a gente olha assim, faz às vezes essa pergunta, né? A gente olha assim, a gente é pecador, né? Mas a salvação não depende de nós, ela depende de Cristo Jesus, né? Então, para qualquer pecado, se nós pedimos perdão para Ele, vai haver perdão, né? Então a salvação não depende de nós, e sim dele, né? Então por isso Ô que nós temos que ter Marcos, essa certeza. ô Marcos, sabe uma coisa que eu acho bacana nas Escrituras? A salvação ela tem três tempos, ok? Ela tem o tempo passado, presente e futuro. Não, Jesus, ele quando morre na cruz, ele nos salvou dos nossos pecados, aqueles que nós não tínhamos condições de confessar, ok? Hoje, quando você aceita o sacrifício de Jesus, ele salva você dos teus pecados, ok? Hoje.
Lá atrás você não sabia. Hoje você toma a decisão de ser salvo. E vem a salvação futura. Em Isaías capítulo 25, verso 9, lá vem dizendo assim: a vinda de Jesus, os santos vão apontar para o alto, para o céu e vão dizer: Este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e regozijaremos. Então, a salvação futura. Veja, antes fomos salvos do Pecado. pecado. Hoje nós somos salvos também do pecado, mas no pecado, porque nós vivemos em um mundo de pecado. E a glorificação, quando Jesus voltar, essa salvação oferecida ali é uma extirpação do pecado. Então hoje você é salvo do pecado, mas pode pecar. Lá, quando Jesus voltar, você vai ser salvo das consequências do pecado. E o pecado não se levantará duas vezes. Então, seguindo aqui, a gente vai para a vitória. Olha, a vitória sobre a morte foi garantida para você há quase 2000 anos atrás. Lá no Calvário, lá na montanha da caveira, quando o homem Deus deixou a sepultura vazia. Sabe? É, quando Jesus voltar, nós vamos viver a experiência do não mais. Vocês já viram isso na Bíblia? Apocalipse capítulo 21, verso 4. Lá vem dizendo que não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, pranto, sofrimento. Não é? Então as separações, né? Quão triste é um esposo, né, perder esposo ou vice-versa, perdermos amigos, uma mãe perder um filho, mas amigos se reunirão para nunca mais se separarem. Olha que coisa maravilhosa será a vinda de Jesus. Eu quero fazer um apelo para você hoje. E olha, Deus espera a tua resposta. Diga para Jesus que você aceita o sacrifício dele em teu favor. Veja, ele não precisa saber disso, porque ele já sabe. Mas é imperativo que você expresse. Quando você expressa, Senhor, eu aceito o teu sacrifício em meu favor. Seria o mesmo que você estivesse dizendo para Satanás: olha, até hoje eu te servi, de hoje para frente, não mais. Diga para Jesus que você o aceita como o Senhor da tua vida. Porque quando a Bíblia fala de dois senhores, quando nós não estamos servindo ao Senhor Jesus, o serviço é a um outro Senhor. Nós falamos sobre isso há pouco tempo, essa semana. Dê o primeiro lugar em teu coração para Jesus. E assim, você vai estar permitindo que Ele reescreva a tua história. A pergunta que eu te faço é: você aceita? Se você aceita, confesse isso para Jesus hoje. Diga para Ele: Senhor, eu estou cansado dessa vida de pecado. Eu estou cansado de dar murro em ponta de faca, tentando resolver os meus problemas e não conseguindo. Por favor, me aceita, me transforma. Eu abro aqui o meu coração a Ti, para que o Senhor se assente no trono da minha vida e governe a minha vida. Diga isso para Jesus, você vai estar permitindo Ele operar transformação no teu interior, no teu coração. Deus- Que Deus te abençoe grandiosamente nessa noite. Amém. Bem? Bom, Amém. eu estendo esses minutinhos antes de orarmos para você. Você quer falar alguma coisa? Tem o desejo de expressar algo? Fique à vontade. Foi uma experiência diferente que a gente experimentou esse ano, de fazermos esta semana, que a gente chama de Semana Santa, fazer online. Pergunto a vocês, o que que vocês acharam? Muito boa.
Eu Muito gostei. bom. Muito bom. Foi benção, Lutervan. Bênção, né? Eu não sei se ano que vem nós vamos estar aqui para realizá-la novamente. Mas se estivermos, eu faço um desafio a você. Você trazer com você pelo menos mais duas pessoas. Pelo menos mais duas pessoas. Pessoas que você quer ver no céu. Pessoas que não pode faltar do lado direito ou do lado esquerdo da tua morada lá no céu. Pessoas importantes. Mas até chegar à próxima Semana Santa, nós vamos ter muitos encontros. Encontros semanais, da segunda, da quinta-feira. Estenda esse convite para os teus amigos para que estejamos juntos. Convide, ore por eles. Lembre, olha, nós temos um encontro na segunda ou na quinta. E você é nosso convidado, ok? Você vai estar conquistando almas para Cristo. Tem uma menina aqui no nosso grupo que ela sempre convida. As pessoas vêm, umas ficam, acredito que outras insistem assistindo as lives depois, outras vão embora. O teu papel é convidar, o teu papel é mostrar o caminho. Olha, esse é o caminho. O restante é pessoal. Cada pessoa tem que tomar a sua decisão. Então convide e ore por essas pessoas. Amém? Amém. Alguém quer falar algo? Fique à vontade. Não? Lutevan, nós somos muito gratos a você pela iniciativa, pela organização e aquilo que você se propôs a, através dessas mensagens, passar para nós, dando oportunidade. Eu tive 2 vezes essa oportunidade, o Marcos também. Então, foi ótimo para todo mundo, eu tenho certeza, foi enriquecedor. Deus te abençoe ricamente, Lutevan, porque você ministrou maravilhosamente. Foi algo assim muito espiritual e eu acredito que todos tenham tirado proveito disso. Nós somos Amém. imensamente gratos a você. Amém. Isso, Verdade, amados. obrigado. Muito grato a Deus por essa oportunidade, não é? É, Silas, rapaz, realmente foi uma semana bem diferente. Ô, desculpa. eu não ia falar algo. Eu estava falando a mesma coisa que o Mar falou, te agradecendo muito, pedindo para que Deus te retribua e continue te usando, porque com certeza nós precisamos e acho que vai acabar a luz aqui em casa. E estamos muito felizes. Eu, particularmente, estou muito feliz com essa semana. Muito. Amém. Deus seja louvado. Orem por nós precisamos. A gente sempre ora. Né? Orem, porque às vezes a luta é bem grande para estarmos aqui, mas Deus tem nos abençoado grandemente. Tá bom, Eduardo? Você ia falar algo? Sim, foi uma semana assim bem diferente. Foi muito legal. Nunca tinha participado, não. Foi uma bênção, né? Amém. Deus seja Cada louvado. pregador, cada pregador com a sua essência, né? Usado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus a gente sempre aprende, né? Não é aquele Verdade. dia que mexe mais com você, aquele dia que mais te toca, né? Mas todos os dias foi bem legal, foi bem bacana. Louvado seja Deus. Amém. Para mim Deus foi seja uma louvado. bênção. E Amém. graças a Deus, desde quando eu entrei na igreja, nunca perdi uma semana de oração, que eu me lembre. E essa semana foi assim bem diferente, porque tem serviço, tem uma série de coisas para resolver, e carrega celular para cá, carrega para lá, e a internet, por exemplo, hoje mesmo o fone não funcionou, e você falou comigo, não funcionou, depois não quis entrar na live, eu desliguei o telefone, reiniciei ele, com muito custo conseguimos. Que bom, que Mas eu bom. tenho certeza que fui muito abençoado. Fui muito Que bom. abençoado Amém. e Amém. fazendo aí as palavras dos irmãos, a minha, né? Muito obrigado aí pelo teu empenho, pela tua ajuda, né? Do Omar também, né? Que também, durante a semana também pregou. E todos, né, que participaram. Louvado seja Deus por isso. Amém. Deus seja Amém. louvado. Verdade. E nessa live pela primeira vez a gente treinou cantar, né? Não sei como foi do lado daí, mas daqui foi uma experiência legal, Ah, né? é? Isso. Vamos orar?
Maravilhoso Deus, os nossos corações, Senhor, se alegram em Ti, Isso. porque nós temos a certeza de que muito em breve Jesus voltará. Amém. Pessoas se separaram de nós e nós delas, pessoas queridas, pessoas que moram em nossos corações, somente lembrança, mas queremos vê-las novamente. E a ressurreição de Jesus foi e é a garantia de que os nossos mortos viverão novamente. Poderemos estar com eles para sempre. Querido Deus, toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Amém. Que não seja em vão a morte de Jesus em nosso favor. Que possamos dizer para ele, Senhor, eu aceito o teu sacrifício. Senhor, por favor, seja o governante da minha vida. Amém. Molda a minha vida, molda o meu caráter segundo a tua vontade, segundo o teu caráter. Amém, Jesus. Senhor, quando nós damos a ti essa permissão, o Senhor reescreve a nossa história. Se foi até então uma história de tristeza, de dor, de sofrimento, agora vai ser uma história de alegria, contentamento, felicidade por caminhar lado a lado com Jesus. Amanhã, Senhor, as pessoas vão estar trocando presentes. Mas não é isso que a Páscoa significa. A Páscoa, Senhor, ela significa entrega, submissão, obediência àquilo que o Senhor nos ordena e aceitação do Cordeiro de Deus. Por favor, nos dê a tua companhia nessa noite, um despertar em tua presença. É o que nós te pedimos agradecidos, no bendito, santo e eterno nome do nosso amado Salvador Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Queridos, Obrigado. peraí, Omar. Vai, Sandra pessoal. está aqui me cobrando, não esquece, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana, mas agradecer o Omar aí que nos ajudou bastante, o Marcos também. O Omar nos ajudou duas vezes, aí com a música, com as mensagens, o Marcos. Eu ia pedir o Marcos para tirar os hinos, mas não ia dar muito certo, né, Marcos? Como eu também não ia dar certo, né? Então, viu a pessoa certa aí para nos ajudar. Omar, obrigado. Marcos, obrigado. Queridos todos, Obrigado muito também, obrigado. gente. Obrigado. Deus abençoe. Deus seja Obrigado a louvado. todos. Amém. Fiquem Amém. todos com Deus. Amém. 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 Boa Tchau, noite. Boa gente. noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Paz para todos. Amém.